Amém. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia. Muito bom. E é sempre um privilégio podermos estar juntos para adorar o nosso Deus. Isso é graça do Senhor, é favor de Deus sobre nós. Nós temos que nos alegrar muito com isso. Nessa manhã, voltando um pouquinho agora de novo no formato, cada vez mais, nosso culto, eu queria falar sobre algo que nesse tempo, tanto quanto em outros, mas nesse tempo, talvez tenha mais relevância. Tem que ter cuidado com isso, porque nós vamos entender que é sempre relevante, mas em tempos de tribulação, ela parece ganhar um status maior nas vidas daqueles que são tribulados. Isso nós vemos nas Escrituras também. Eu quero falar um pouco sobre oração. O meio de graça que Deus nos dá. Essa forma simples, e rudimentarmente falando, oração, falando bem basicamente, é um meio de graça ou de misericórdia que Deus nos dá e nos presenteia para que nós possamos, então, falar com Ele. Basicamente é isso. Mas por quê? E por outro lado, pensando, se é algo que é a Deus e para Deus, e Ele nos dá para então falarmos com Ele, por que, ou apesar disso, por que a oração, ou o ato de orar, ele é provavelmente a experiência mais complexa da vida cristã? Isso é um mistério muitas vezes. Por que um ato talvez tão simples na sua atitude e algo tão sublime no seu propósito possa ser tão complexo e difícil para aqueles que se dizem cristãos, enfim, que foram alcançados pelo Senhor, que professam a fé? Então, a pergunta, e hoje temos várias perguntas tentando responder elas aqui. Nós podemos falar de várias coisas sobre oração. Na verdade, é um assunto extremamente vasto, que eu particularmente gosto muito, mas eu não posso falar de tudo. Então, eu vou focar em algumas coisas aqui para que nós possamos, então, receber, aprender e talvez sermos estimulados a, então, irmos mais intensamente, propriamente, à oração. Por que nós lutamos tanto com a oração? Pelo menos 3 possibilidades aqui nós podemos observar. Uma, porque nós tratamos com Deus que nós não vemos. Não vemos. E por isso temos dificuldade em lidar ou falar com o intangível. O fato de nós não vermos Deus, ou ouvi-lo, ou mesmo tocar em Deus, aparentemente torna mais difícil a relação com Ele. E parece que nós falamos sozinhos, então isso fica um pouco estranho, talvez, para nós que gostamos de enxergar as coisas. Também porque Deus é onipotente e onisciente. Então, muitas vezes, se nós temos uma consciência grande dessa magnitude, talvez nós tenhamos mais dificuldade de nos apresentarmos diante de um Deus que sabe tudo antes que nós falemos. Antes que a palavra chegue à boca, Ele já sabe tudo. E nas nossas relações, invariavelmente, sociais, enfim, familiares, nossa relação uns com os outros, nós dominamos melhor essas questões. Quando falamos com alguém, falamos o necessário, o que queremos apresentar, e essa pessoa não sabe o que nós temos no nosso coração. Então estamos mais seguros nesse espaço. Mas com Deus não. Com Deus, Ele sabe todas as coisas.
Ele nos acompanha, Ele nos deu a vida, escreveu os nossos dias e sabe cada passo, cada palavra, cada segundo dos nossos dias, sabe o início e o fim. Então, isso pode ser, talvez, quem sabe, algo que dificulte a nossa ida à oração. Essa falta de controle nosso. E em terceiro lugar, não querendo estender muito essa questão de entendermos tão somente os porquês, mas o terceiro item eu acho que é o principal, porque nós somos pecadores. Esse item é o que mais nos leva para longe de Deus. E ele é sempre dessa forma, querendo nos afastar do Senhor, sempre querendo permanecer longe de um momento de encontro com o Deus que a nossa natureza teima em querer rejeitar. Tá? Mesmo nascidos de novo, temos essa centelha do pecado que permanece em nós e que quer se alongar de Deus. Então, esses três elementos podem dificultar a nossa oração e fazer com que seja uma luta realmente chegarmos à oração. E é por ser esse ato tão avesso para nós, e muitas vezes desconfortável, que ele se torna complexo. E quando olhamos para as Escrituras, mais especificamente para o Novo Testamento, fica clara a complexidade que os discípulos viam na oração também. Né? E os discípulos olhavam a vida de Jesus e viam algo, talvez além daquele inexplicável, daquelas questões inexplicáveis quanto aos milagres que ele praticava ou fazia, aos quais eles eram testemunhas. E engraçado que os discípulos, quando olhavam para Jesus, viam esses milagres, eles não, o que seria normal para todos nós, pensando estarmos lá naquele momento. Jesus anda pelas águas. Bom, mestre, ensina-nos a olhar, a caminhar pelas águas. Seria algo razoável dentro de alguém que está nos ensinando algo já grandioso dos céus. Não é? Temos outros momentos de Jesus, já que ele manda de 2 em 2 fazerem curas e milagres, ele poderia ensiná-los a fazer qualquer outra coisa, como ele mesmo diz, mandar um monte de um lugar para o outro. Eles poderiam pedir coisas desse tipo. Talvez nós pensaríamos em ver os discípulos caminhando pelas águas no mar da Galileia, muito mais. Mas não é isso que eles pedem. Não é isso que eles pedem. Aparentemente, eles perceberam que havia algo que preparava Jesus para tais eventos. Cada milagre que ele iria operar ou estava operando em sua caminhada, em seu tempo. Eles perceberam que antes de grandes eventos em que Jesus mostrou poder e sabedoria sobrenaturais, antes ele estava orando. Ele estava orando. E para os discípulos está claro que o elemento da oração era o fator fundamental, a súplica dependente ao Pai, pedindo aquilo que para eles era necessário, desejado, ou que também era difícil para eles. Então, primeiramente, eu quero pegar um pouquinho do gancho da pregação que o pastor Michael trouxe aqui, no primeiro momento, em João, capítulo 6. E se nós formos a João, capítulo 6, nós vamos encontrar lá no verso 15, no verso 16, nós temos Jesus andando sobre as águas. Nós temos ali a história, né? O relato de João. Eles, ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E ali começa a história, né? O relato de João.
João capítulo 6, verso 16. Mas anteriormente, no verso 15, diz assim: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Mas aqui, talvez não fique tão claro, mas João não quis explicar os detalhes, não quis dizer que ele estava, o que ele estava fazendo, o que ele ia fazer sozinho. Então, Mateus 14, que conta o mesmo relato, no verso 23 diz assim: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Mateus 14, verso 23. Subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Então aqui começamos a ver exatamente a postura de Jesus antes do milagre. Marcos capítulo 6, verso 46. Marcos capítulo 6, verso 46. No mesmo relato, diz assim: e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Então, irmãos, nós vemos aqui Jesus se preparando para os eventos, para um evento neste caso. Vamos dar uma olhada em outros. Mas aqui já temos que pensar, será que nós entendemos por que devemos orar? Por que devemos orar? Será que a resposta dessa pergunta, os nossos corações, ou hoje abrindo, para todos os cristãos hoje, será que a resposta dessa pergunta está bem clara nos nossos corações? E será que ela realmente nos convence para que então venhamos a ir à oração? Por que nós devemos orar? Primeiro, nós já vimos em outras pregações, é um dever. Lucas capítulo 18, versos 1 a 8, vai dizer: o dever de orar sempre, nunca desfalecer. As palavras de Jesus: nunca desfalecer, nunca esmorecer. Eu lembrei que cerca de um ano atrás, quase um ano, preguei exatamente em Lucas 18, de 1 a 8. Então, é um dever, primeiramente um dever. Em segundo lugar, deveria ser um desejo daqueles que amam a Deus. Falar com o Pai, ou falar com quem nós amamos. Não é assim? Relacionamento com quem amamos, nós falamos, conversamos, queremos estar junto, perto, ter essa comunhão. Esses dois pontos, primeiramente, porque amamos e porque é um dever. E as duas coisas se juntam. O dever amoroso de buscarmos ao nosso Deus e Pai. Mas como já falamos desse ponto, quando preguei lá atrás sobre oração, eu quero focar um pouco mais hoje em responder outra pergunta, talvez, que nos ajude a responder a pergunta de por que devemos orar. Olhando para a pergunta, por que Jesus orava? E meditarmos os eventos nas palavras de Jesus. Então, primeiramente, vamos olhar para Lucas. Lucas é o evangelho que mais enfatiza a vida de oração de Jesus. Exemplo: todos os evangelhos registram o batismo de Jesus, mas Lucas enfatiza que o Espírito Santo veio sobre ele quando ele orava. Lucas capítulo 3, verso 21 e 22. Lucas capítulo 3, verso 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Estando ele a orar. Os eventos que precedem, que iniciam o seu ministério.
ele está orando. Todos os evangelhos registram que Jesus escolheu 12 discípulos para serem apóstolos, mas somente Lucas enfatiza que isso ocorreu depois de ele ter passado a noite orando a Deus. Lucas capítulo 6, versos 12 a 13. Lucas 6, 12 a 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Mas ainda, vejam, passou a noite orando. Ainda temos todos os evangelhos registram a transfiguração, o evento da transfiguração de Jesus. Mas Lucas enfatiza que foi enquanto ele estava orando. Então, Lucas capítulo 9, verso 28 e 29, diz assim, Lucas 9, 28 a 29. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência de seu rosto se transfigurou, as suas vestes resplandeceram de brancura. Então, irmãos, aqui alguns dos relatos que nós vemos que Jesus ele não se apartava, não deixava, não negligenciava a oração. Pelo contrário, ele se mostra necessitado da oração. E essa vida de oração fez com que ele, Jesus, recebesse o pedido muito especial dos seus. Lucas 11, 1, diz assim, Lucas capítulo 11, verso 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu, Senhor, ensina-nos a orar. Como também João ensinou os seus discípulos. Aqui nós vemos que João Batista era um homem de oração. E Jesus vem como um homem de oração. E os discípulos sabiam que João ensinava os seus a orarem. E então eles dizem a ele, Senhor, ensina-nos a orar. Vendo o mestre orar, ensina-nos a orar. Não pediram para andar sobre o mar, embora Pedro tentou, mas não conseguiu, mas não pediu para fazerem qualquer outro milagre muito maior, muito excepcional. Eles pediram para ensinar a orar. E isso deve movimentar nosso coração, porque nós vemos oração em toda a Escritura. E ainda por que Jesus orava? E aqui Jesus orava porque na economia de Deus, na ordem de Deus, a ele agradou que por meio da oração as coisas que ele determinou viessem à existência, viessem a acontecer. E aqui também, cheio de perguntas hoje, como os decretos de Deus e a oração caminham juntos? Porque esse é um segredo fantástico nas Escrituras. Vamos a Lucas, peço que os irmãos olhem, Lucas capítulo 1, verso 13 é o foco. Só vou ler rapidamente aqui para o contexto. Então, Lucas capítulo 1, verso 8 em diante. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte. Aqui está tratando da vida dos pais de João Batista, certo? Aqui Zacarias, que aqui aconteceu que, exercendo ele quem? Zacarias, diante de Deus o sacerdócio na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, fazendo o quê? Orando.
E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, aqui, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E qual é a oração aqui? Ele define: Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Olha, irmãos, olhem como são as coisas. Nós sabemos que João viria. João viria por causa da profecia de Isaías 40, verso 3. Nós sabemos que a voz do que clama no deserto viria. E já estava decretado e profetizado no tempo, na vontade eterna de Deus. Mas ele usa a oração. Ele deseja usar a oração dos seus para que as coisas venham à existência. Ele não nos retira da situação, ele nos coloca como aqueles que participam graciosamente dos seus decretos, da sua vontade cumprida, que irá se cumprir no tempo. Fica claro aqui que a oração é um instrumento para esses decretos de Deus, para que eles se cumpram totalmente. E quando oramos, fazemos com que a ferramenta que Deus nos deu seja usada e seus decretos se cumpram para a glória dele. Esse é o ponto. Para a glória dele. Mas, pastor, eu não oro dessa forma e as coisas acontecem. Sim, Deus não está preso a nós nesse sentido. Mas, e quando nós não oramos, não oramos, não buscamos, não estamos dependendo dele. E talvez temos que sondar nossos corações. Então, infelizmente, talvez tenhamos que confessar nossa soberba. Porque se nós não oramos, nós não vemos necessidade. E nem queremos agradar a Deus, nos colocando na história e no tempo para que a sua vontade se cumpra. E talvez, abrindo um parênteses aqui, esse tempo de calamidade aqui necessite da oração suplicante dos seus para que o seu juízo seja refreado. Porque é assim que acontece. Nós lemos hoje aqui, o pastor Michael leu o Salmo 107, onde diz que então clamaram ao Senhor, né? E então ele vem em socorro. É assim que as coisas funcionam. Quando a calamidade vem, a oração está lá, no seu grau, nós vamos falar um pouquinho depois, no seu grau de súplica, clamor, intensidade, né? Então, quando buscamos a Deus em oração, demonstramos nossa dependência, cooperamos para que os seus decretos se cumpram e que o seu nome seja glorificado em nossa atitude reverente e de dependência. É assim. Em segundo lugar, Jesus ora para mostrar o que um servo humilde faz. Jesus se mostra dependente de Deus em tudo. O maior exemplo que temos, não o único, está na oração do Getsemane. Ali fica clara a dependência de Jesus e sua postura de não colocar sua vontade acima da vontade do Pai. Nós sabemos. Ali um exemplo que retrata a sua submissão à autoridade e realeza de Deus, como em outros versículos. Vamos ver João 6, de novo. Podem dar uma olhadinha em João 6, capítulo 6. Voltamos lá. Capítulo 6 está bem em alta ultimamente.
capítulo 6, verso 37. Vamos ver aqui. Olha como ele está sujeito ao Pai. Verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Continua. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai, é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olhem a dependência dele de tudo que vem do Pai. E tudo ele pede ao Pai. E tudo ele vai em oração. É uma dependência. Jesus não está sendo arrogante em simplesmente usurpar do seu poder e operar como ele quer, mesmo sabendo que é a vontade do Pai. Não. Ele recorre ao Pai. Ele bebe da água que o Pai dá. E essa submissão permanece na oração, nessa súplica. Jesus depende de Deus até a morte, porque quem ressuscita Jesus é Deus. Ele precisa do Pai e ele confia no Pai até o fim. Sua última oração foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Apesar de tudo, até o fim, e no fim, ele entrega nas mãos do Pai e ora dizendo a ele: Pai, é nas tuas mãos que eu te entrego o meu espírito. Porque em ti que eu confio, é isso que ele está dizendo. E tu me ressuscitarás, demonstrando que ele confia até a morte. Então, aqui nós vimos esses porquês de orar, para que isso nos motive a glorificar a Deus por meio daquilo que fazemos, que parece às vezes em vão, inútil, porque não sentimos, não ouvimos, não tocamos, nós falamos e temos que falar com fé, porque Lucas, quando ele diz que é um dever, Lucas 1:8, ele pergunta, a última pergunta ali, depois de toda a história que ele conta, a figura que ele faz do juiz iníquo, da viúva, ele pergunta, ele diz: porventura, quando vier o Filho do Homem, os fins dos tempos, e que o pastor Michael hoje trouxe, estamos vendo as coisas talvez mais perto do que muitos. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Ele está falando de oração, oração com fé. E o que é fé? Nós já vimos Hebreus 11:1. Eu sempre troco a ordem aqui. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E é nessa postura de fé, orando e esperando e convictos daquilo que eu não vejo, que eu tenho que orar. E eu me motivo à oração. E eu sei que ali eu faço grandes coisas, porque o Senhor me deu fazer grandes coisas para os seus decretos, para a sua vontade, para a minha dependência, para a minha humilhação e humildade, clamar a Ele em súplica para que Ele venha socorrer. Amém? Então, irmãos, eu não quero me alongar mais, temos muita coisa para falar sobre oração. O conteúdo da oração que nós encontramos nas Escrituras. Eu não sei como orar. Pastor, eu não sei o que orar. Às vezes eu não tenho ideia do que orar. Bom, nós temos os Salmos, nós temos o Pai Nosso, que foi dado na explicação, ensina-nos a orar, que nós ganhamos Pai Nosso, o presente de Deus para nós. Mas nós vamos, em Paulo, nas Escrituras, no Novo Testamento, nós encontramos, por exemplo, vou dar eu tinha dois aqui, mas vou dar um exemplo só por tempo. Filipenses 1, verso 8 ao 11, diz assim:
Filipenses capítulo 1, verso 8 a 11. Paulo diz assim: porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entrar as afeições de Jesus Cristo. E peço isto, e aqui começa a oração, que o vosso coração cresça mais e mais em ciência, em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Não sabe o que orar, irmãos? Vamos a Paulo, e ele está orando por alguém, pela igreja. Ele está suplicando, ele está clamando, ele está com saudade, está expressando: meu desejo a Deus é que vocês sejam cheios disso, sejam preparados, estejam plenos da palavra. Orem uns pelos outros, orem por vocês mesmos, por eu, né? A oração: Senhor, me enche, Senhor, que eu cresça mais e mais em ciência e todo conhecimento, para que eu aprove as coisas excelentes, para que eu seja sincero, sem escândalo, até o dia da volta de Jesus. É assim. É assim. E orar as Escrituras é o melhor meio de orarmos aquilo que é a vontade de Deus. Porque então Ele nos ouvirá. E então receberemos. Porque aí Ele diz: aquele que pede, recebe. Mas pede segundo a sua vontade. Eu não vou poder entrar em mais detalhes. Mas essa ênfase da oração nessa manhã, irmãos. Esse é o caminho que Deus nos dá por meio de Jesus Cristo. E o nosso Senhor, dentro de tudo isso que compete a oração, devemos, mais uma vez, seguir o exemplo do nosso Mestre Jesus, que ele subiu aos céus, mas não parou de orar por nós. A palavra diz que ele intercede por nós. Romanos capítulo 8, verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele não parou. Ele não deixou a oração. E Ele ora por cada um de nós. Ele ora por cada um de nós. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É por Ele, e por meio dele, e para Ele, que nós estamos aqui e que as nossas vidas existem. E nós vamos à oração para glorificá-lo, exaltá-lo como Deus que Ele é nas nossas vidas, para o louvor da sua glória. E para que o seu reino venha, que se cumpra a sua vontade em todo o tempo, em nós e em todo esse mundo. Amém? Glória a Deus. O Senhor nos ajude nessa tarefa que parece tão árdua, que o nosso coração milita tanto, trabalha tanto tão contrariamente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa manhã, mais uma manhã que está cheia das Tuas misericórdias, Senhor. Estamos aqui porque Tu, assim, a Tua vontade, Deus, fez com que estivéssemos aqui. E ouvimos a Tua palavra nessa manhã, Senhor. Ó Deus, faz com que ela, Senhor, repouse nos nossos corações. Que ela, Senhor, faça um conflito dentro de nós, para que possamos ir à oração. Que lutemos com nós mesmos e vençamos por meio do Teu Espírito. Que possamos, Senhor, colocar os nossos joelhos no chão e orar, reclamar, pedir, interceder, buscar. Ó Deus Santo e bendito, que a Tua mão esteja conosco, nos capacitando, porque a Tua palavra diz: nós não sabemos como orar, mas o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ajuda-nos pelo Teu Espírito. Conduz-nos pelo caminho da oração, Senhor. Não nos deixa negligenciar, não nos deixa, Senhor, nos afastarmos da oração. Mas faz com que o nosso coração arda, deseje, clame
por estar falando, estar em comunhão contigo, estar orando. Tanto, Senhor, durante os dias e durante o dia, quanto, Senhor, aquele lugar secreto, em que só Tu olhas, vês, escuta e nos responde. Responde as nossas orações, Senhor, para que também nós tenhamos mais e mais fé. Que a nossa fé aumente, que a nossa convicção, Senhor, cresça e que possamos estar firmes nesse propósito, para o louvor e glória do Teu santo nome. Assim nós oramos essa manhã, agradecidos por tudo. Em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho. Amém.